Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 10 minutos. Um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta quinta-feira, dia 23 de novembro de 2023. Olha só, 23 de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário. E um bom dia sempre a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Parabéns aí pela sociedade organizada. E para quem faz aniversário neste dia 23, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. É sempre bom fazer aniversário, né? Que maravilha. Sucesso aí, parabéns para você. Quinta-feira na região metropolitana da Baixada Santista, que começou aí com tempo quente, né? Madrugada quente, de repente, aquele temporal que fez muita gente aí levantar durante a noite aí, ventos e chuva forte. Mas agora de manhã, tudo na normalidade. Foi só para te tirar o sono, com certeza. 10 horas mais 15 minutos, nos controles eletrônicos, Maria Clara. E nos comentários de hoje, André Lima. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, André. Bom dia, Márcio. Mais uma quinta-feira estamos aqui ao vivo pelo Virtual News. Sempre agradeço a Maria Clara, que é ela que faz a nossa background. Nosso background cuida das nossas, na questão da operação, qualidade de áudio, vídeo, ela que corta os microfones, ela que manda aqui. Já falei, Márcio, que você é apenas fachada, você não manda em nada. Quem manda é a Maria Clara. E agradecer a sua audiência, você que está em casa. Muito obrigado por acompanhar esse programa. Todas as quinta-feiras nós estamos aqui, mas a semana inteira tem Virtual News com os amigos, né? Mandar um abraço pro Cezinha, pro André Santos. O professor Reginaldo também está fazendo aqui, né? Durante a semana. Reginaldo. A Ju, a Denise, que eu gosto muito dos comentários dela. Denise, um abraço para você, parabéns, viu? Júnior Santista. Júnior Santista? Júnior Santista. O Júnior? Isso. O Júnior eu não vi ainda. Quem é o Júnior? O Júnior faz junto com a Denise. Ah, o Júnior faz... Ah, tá, sim, sim. O Júnior faz junto com a Denise. Legal, bacana. Então você que tá em casa, obrigado por prestigiar essa equipe que só tem gente boa, tá? E você, Márcio, obrigado pela oportunidade e pela iniciativa de fazer um programa tão diferente. Preparado para você que está em casa, porque aqui a gente comenta as notícias regionais, estaduais, nacionais, mundiais e por aí logo estaremos chegando no multiverso. Bom, Thanos, vamos marcar pro Thanos. Thanos já foi, estamos no Kang, agora é Kang. Bom, 10 horas mais 16 minutos, vamos conhecer a pauta do Virtual News desta quinta-feira. Vamos lá, Maria Clara. Principais notícias desse dia 23 de novembro de 2023. Governo revoga portarias sobre trabalho do comércio nos feriados. Moraes manda soltar 4 réus do 8 de janeiro. Olha! Ministro de Portos e Aeroportos inaugura a obra esperada há décadas no Porto de Santos. Senado aprova PEC que limita decisões individuais em tribunais. Comissão aprova nova tributação para fundos de investimentos e offshores. Vai ao plenário o uso do Fundo Social em educação fora do limite de gastos. Pensão para filhos menores de mortos no Covid-19 avança. Daí, essas são as pautas, as matérias que fazem parte da pauta do Virtual News nesta quinta-feira. Essa última notícia é interessante. Bom, a gente vai comentar depois, né? A gente vai falar sobre elas depois. Tá. Agora, como sempre, de costume, vamos para as manchetes que não podem passar em branco nesta quinta-feira.
para não passar em branco. Reuters. A guerra continua em Gaza enquanto a trégua é adiada pelo menos até sexta-feira. O Globo. TCU estima em 4 bilhões os pagamentos irregulares no Bolsa Família este ano e determina medidas ao governo. Folha de São Paulo. Ministro de Lula beneficiou a própria fazenda 2 vezes com emenda de 10 milhões de reais. G1, polícia encontra casa na Zona Oeste em São Paulo com 33 pessoas treinadas para engolir drogas e levá-las para a Europa. Caraca, que doideira, rapaz. R7, Lula tem até hoje para decidir sobre desoneração eventual veto deve ser derrubado pelo Congresso. Isto é, Israel promete continuar guerra contra Hamas após a trégua, diz Netanyahu. Jornal do Brasil. Comissão do Meio Ambiente do Senado aprova PL dos defensivos agrícolas e projeto vai a plenário. Estadão. Presos pelo 8 de janeiro têm parecer da PGR para soltura há 3 meses, ainda sem análise de Moraes. Estadão. Depois de assumir o ministério no governo Lula, PP quer impedir união com o PT nas eleições de 2024. Folha de Cubatão. Justiça decide por ressarcimento imediato do fundo blindado para servidores de Cubatão. Aí, André. Cara, você falou de diversas matérias aí, só comentar a respeito dos 4 bilhões, né? 4 bilhões. 4 bilhões de pagamentos irregulares no país. No Bolsa Família, né? Na Bolsa Família. Márcio, eu nunca esqueço da época do Covid, quando a gente encontrou os 50 milhões de invisíveis, né? Pessoas que não tinham CPF, que estavam fora do mercado, estavam fora da Previdência, estavam fora de tudo. Qualquer tipo de cobertura política social estavam fora. E foram encontrados quando aconteceu, né, a pandemia, e eles, para poder receber o auxílio emergencial, precisavam se cadastrar. 50 milhões de invisíveis. E agora a gente vê que 4 bilhões de pagamentos irregulares, mas é só esse ano? Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Só este ano. Isso é um absurdo. Só este ano. Ontem nós tivemos lá no nosso Topcast um advogado, que estava falando sobre a questão dos contratos CDHU, né? E ele frisou muito a importância de que existe uma função social naquelas unidades. Então as pessoas não podem esquecer que o Bolsa Família tem uma função social. Ele é para aquele que precisa, entendeu? Tem que parar de fazer pagamento para desocupado, gente. Pelo amor de Deus, né? Vai trabalhar, meu amigo. Você tem saúde. Agradece a Deus, você tem saúde, você tem disposição. Acordar cedo, vai trabalhar. Não tem coisa melhor do que você ganhar o seu próprio dinheiro. Deixa esse valor para as pessoas que precisam. Tem pessoas realmente que precisam, que não têm condições, não têm perspectiva de vida, tiveram um dano muito grande na vida ou coisa parecida, né? Um tombo, às vezes a gente usa a expressão, se toma um tombo na vida, perde um ente querido, perde o arrimo da família, e até você se reestruturar, você leva tempo. Então esse benefício, ele foi criado para essa finalidade. Não é para viver disso, não é para poder lucrar em cima, né? Mas a gente fica muito triste. E o outro caso aí que você falou, do local, né? Tá na matéria... Tá nas matérias pra gente comentar esse do fundo blindado ou não? Não, né? Tá só no passar em branco, né? Só passar em branco, só pra agora, pra gente não perder essa possibilidade de falar. De falar, né? Disso. Se o juiz entendeu. Uma coisa que eu só queria frisar é o seguinte: quando foi utilizado esse fundo lá atrás, há um parecer favorável da Previdência Nacional possibilitando a utilização. Claro que a Caixa em si, né, os mutuários não gostaram, né, existem pessoas que são contrárias a isso, e adentraram na Justiça, mudou o governo federal, eles foram lá na Secretaria da Previdência e pediram um outro parecer, que dessa vez veio contrário ao anterior. E isso foi uma das coisas que embasou a decisão. Se foi julgado irregular a utilização, tem que devolver. Simples assim. Enquanto eu tô tomando um cafezinho aqui, aproveitando enquanto ela fica falando, eu vou tomar um cafezinho. Aí pra fazer a mesma coisa agora. Não, meu café acabou, eu tomei toda. Tava com sede pra tomar café de manhã. O que acontece? O ano passado, a administração pública de Cubatão, a prefeitura de Cubatão, né,
optou pela retirada dos valores do fundo blindado, que é um fundo da Caixa de Previdência que está referente à aposentadoria dos servidores, a garantia da aposentadoria dos servidores. É um subinvestimento que tem que ser investido e depois de um certo tempo ele vai ser responsável pelo pagamento dos fundos. Isso, ele até se tornar autossuficiente. Autossuficiente. O governo disse que estava com problemas financeiros e foi lá e retirou o dinheiro do fundo, inclusive para pagar até funcionários públicos mesmo. Né? Exato. E o que aconteceu? Isso não estava previsto e aí criou toda uma situação, uma celeuma, e acabou que, lógico, a Associação dos Aposentados entrou na Justiça e houve essa decisão em primeira instância de que a Prefeitura deveria devolver o dinheiro à Caixa de Previdência. E sobre uma condição de não devolver, aí está ocorrendo em crime também, né? Tem a questão de quando você mexe no fundo, você altera toda aquela previsão de arrecadação diante da aplicação, porque o dinheiro fica aplicado. E aí teve esse prejuízo na aplicação. Então tudo isso agora está embalado nesse processo que teve decisão favorável à associação, aos aposentados, e a devolução imediata dos valores ao Fundo de Previdência. Tudo isso tem uma situação em que toda vez que o prefeito precisa justificar. E ele justificou a época que tinha uma situação financeira deficitária. E logo depois, um mês ou um pouco tempo depois, ele disse que ele pediu uma suplementação e para essa suplementação a prefeitura afirmou que tinha superávit. Quer dizer, toda uma situação que envolvendo os valores, essa condição processual para retirada ou não. Bom, agora com a decisão, André, cabe a devolução. A devolução tem que ser feita, tá, gente? Vou tentar não me estender nesse assunto. O valor, segundo informações, foi utilizado... tá nessa câmera aqui? Isso. O valor, segundo informações, foi utilizado para a finalidade que ele foi criado. Ou seja, para pagar os servidores. Não foi para poder pagar uma conta de luz, conta de água ou outra despesa. Foi pago os servidores. A questão é que o tempo, né? O fundo ele foi criado, o Fundo de Reserva Técnica, para que quando ele se tornasse autossuficiente, ele servisse para poder pagar as aposentadorias. Porque todo mês a prefeitura tem que fazer um complemento, né? E sempre foi deficitário, vai ser deficitário aí por uns 30, 40 anos ainda, que é um buraco sem fundo. Então, se a justiça está mandando devolver, a prefeitura vai ter que devolver. Volta para o fundo e volta lá para as aplicações, os investimentos. E que se resolva, só que aí não podemos esquecer que tem o Instituto de Previdência que foi criado, que pegou os 3 fundos das massas 1, 2 e 3, na verdade a massa 1 não tem fundo, porque a massa 1 é paga direto pela prefeitura, mas pegou as massas 2 e as massas 3, que cada um tem um fundo separado, tá, Márcio? Sim. O fundo que foi utilizado é a reserva técnica da massa 2, tá? Porque a massa 2 é que é a deficitária. E da massa 3 tem um valorzinho, a gente tem 29 milhões, negócio assim, 29, 30 milhões. Não se utiliza, né? Ela se paga, entendeu? O que é gerado se paga, sobra e vai para o fundo. Né? O da massa 2 não sobra nada, a prefeitura tem que sempre colocar, e esse fundo que está lá, ele não recebe mais nenhuma injeção. A forma dele dele aumentar é só através dos investimentos, não tem aporte. Então, imaginar que um fundo que tem 790 milhões, negócio assim, ele tem que chegar a 2,9 bilhões só em investimento, e normalmente esse tipo de investimento eles usam sistemas conservadores, né? Eles não colocam em ações, não fazem esses aplicações mais agressivas, que é com medo do risco, tá certo. Mas também o baixo risco, baixo rendimento, isso. Então, eu gostaria muito de um dia trazer aqui, se você me permitisse, alguém para poder discutir sobre isso, sobre previdência, porque o assunto é bem complexo. Se você que está em casa quer saber um pouquinho mais, entra lá no portal, digita lá no TPC Notícias, Previdência, ou escreve Fundo Blindado. Porque lá eu cheguei a fazer uma sequência de matérias até a condenação. Eu só não coloquei essa ainda porque não deu tempo. Né? Mas saiu ontem, né? Saiu ontem, mas eu quero colocar. 18, mas saiu foi eu quero colocar ela juntamente em paralelo à reforma da Previdência que foi aprovada na Câmara e ao Instituto de Previdência. Só que a reforma da Previdência foi suspensa a decisão, foi suspensa a sessão que aprovou. Então tá bem embolada a coisa.
Vou esperar se resolver e a gente dá a notícia completa. Eu não gosto de ficar. Vamos, eu não gosto de fofoca. Vamos ver, porque aquele tal negócio. Bom, a situação tem que devolver. E se for de forma arbitrária, que usou, se não usou, isso é outra situação que vai se desenrolar. É outra questão. A decisão agora devolva o dinheiro. E aí, vida que segue e responsabilidade que se assuma. Exatamente, que sejam apuradas as responsabilidades. Bom, vamos falar a respeito da questão de Gaza, que nós anunciamos aqui ontem a possibilidade do cessar-fogo com a devolução de 50 reféns por conta do Hamas e a liberação de 150 palestinos por conta de Israel. O Hamas ainda não assinou esse acordo, né? Então não tem nada acontecendo. A perspectiva é de que amanhã, não é nem expectativa, é perspectiva de que amanhã possa ser iniciado esse cessar-fogo que deve durar aí os 5 dias. Então, por enquanto, como não tem nada certo ainda, como não tem nada definido, está toda uma situação que vai ser resolvida no decorrer do dia de hoje. O Catar está nas negociações, o mundo inteiro está na expectativa para esse início. Lembrando que Israel ainda pode estender o cessar-fogo se o Hamas continuar a libertar os reféns, né? 250 pessoas são reféns. Inicialmente agora, mulheres e crianças, tanto por parte do Hamas, como também aqueles que estão detidos em Israel. Está aí essa situação. Bom, vamos falar do ministro Juscelino. 10 milhões em emendas para a própria Fazenda. Tá difícil, né? Ainda teve uma dificuldade aí na questão da Polícia Federal, quando estava investigando essa situação aí, né? E agora chegando a trazer mais essa informação. Então, há uma preocupação muito grande na exposição desse ministro, e claro, Lula já não vem enfrentando tranquilidade, né? Não tem céu de brigadeiro na administração, e agora tem uma dificuldade ainda maior com essa questão do Juscelino, que já não é a primeira vez que aparece na mídia e de forma não positiva. Tá aí. André, vamos para as matérias? Bora que falar isso aí, a gente vai porque hoje vamos só se aborrecer e não vai dar em nada, viu? Hoje tem muita coisa aqui. Nepotismo aí, deixa quieto. Eu ia falar, tem coisa que eu aproveito para falar dentro das outras matérias aqui, né? Boa. Sem dúvida. Vamos falar da questão do trabalho, né? Lembra aquela questão do trabalho, feriado, fim de semana, que pode, que não pode? O governo federal, lá, através do Ministério... não tem nem como, né? O ministro aprontou no início, aprontou no meio e continua aprontando, né? É uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego que foi revogada aí, que trouxe celeuma, inclusive movimentação no Senado, né? Na Câmara dos Deputados e entre senadores, que envolvem a questão do trabalho no comércio e feriados. Vamos às informações que são da agência Senado. Governo revoga a portaria sobre trabalho no comércio nos feriados. O Ministério do Trabalho e Emprego irá revogar a portaria 3.566, publicada na semana passada, que retomava a necessidade de acordo coletivo como requisito para permitir o trabalho no comércio aos feriados. Segundo o ministro Luiz Marinho, uma nova portaria com o mesmo conteúdo será publicada nos próximos dias, mas com validade a partir de março de 2024. Até lá, um grupo de trabalho tripartite formado por representantes do governo e dos empregados, dos empregadores e dos empregados, irá debater a medida para construir um acordo nacional sobre o tema. Após esse debate, se for necessário, poderá haver mudanças na portaria do governo. O ministro explicou que a portaria publicada recentemente apenas revogou uma outra portaria de 2021, do governo anterior, que concedeu autorização permanente para o trabalho aos domingos e feriados em vários setores do comércio. Segundo Marinho, essa medida contrariava a Lei 10.101 de 2000, que permite o trabalho em feriados nas atividades do governo em geral, desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação municipal. A portaria de 2021 deu entendimento que os feriados não precisariam de negociação e que o patrão poderia, na véspera do feriado, a partir de qualquer hora, falar para o trabalhador: amanhã você vem trabalhar, disse o ministro. Segundo ele, o espírito da nova portaria do governo é valorizar as negociações coletivas e estabelecer que o funcionamento aos feriados precisa ser negociado.
Na terça-feira, dia 21, a Câmara dos Deputados aprovou a tramitação em regime de urgência de um projeto de decreto legislativo que cancela a portaria do Ministério do Trabalho. Segundo Marinho, revogação da portaria pelo ministro do Trabalho não foi influenciada pela decisão dos parlamentares. Nossa ação é por conta da reclamação do setor, que é natural e legítima, diz o ministro. André. Então, Márcio, eu até peguei aqui um trechinho a respeito dessa portaria para poder entender, né? Na sua fala, você diz que a justificativa do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, é que é para valorizar as negociações entre comerciante e categoria. É uma forma de trazer os sindicatos à baila dessas discussões, se você ver. É isso que ele disse. O que eu estava conversando com você logo no começo, por exemplo, eu dei o exemplo mais prático de Praia Grande. Você trabalhar no feriado, como eu disse aí, por exemplo, você trabalha num serviço, amanhã vai ter feriado. O chefe, ele tinha que comunicar primeiro a categoria, né? E essa categoria, então, comunicava você que você vai trabalhar. Tinham tirado essa coisa onde o chefe podia simplesmente, como ele diz, que o chefe podia chegar na sexta-feira e falar, amanhã é feriado, tu vai vir trabalhar. Eu acho que não é bem isso que acontece, tá? A questão não é bem essa. A questão que eu vejo acontecendo na Praia Grande é que Praia Grande é uma cidade turística, como tem várias outras, e o grande movimento de comércio deles é justamente nessas datas comemorativas. Então, para que o comerciante não seja obrigado a pagar lá a hora extra de 50%, 100%, 200%, né? Sendo que a atividade dele é preponderante financeiramente nessas datas comemorativas, então ele permite que o município declare, ao invés de feriado, ponto facultativo. Aí vira um dia de trabalho normal. Entendeu, Márcio? Pro setor público não. O setor público é feriado, não interessa. Eles não trabalham e pronto, vai para casa. Agora, o setor privado faz muita diferença, porque eu tenho um comércio numa cidade turística, onde a minha maior receita, ela gira quando tem essas datas comemorativas, é o dia que eu vou tirar um pouco mais, que eu vou conseguir, né, aliviar. Eu vou ter que pagar mais para o funcionário. Então, essa regra mexia nisso. Fala, olha, ia na categoria, fazia o acordo coletivo, porque Praia Grande tem o maior sindicato de trabalhadores em prédios residenciais, o maior que tem da Baixada Santista é de Praia Grande, porque Praia Grande tem uma vasta quantidade de prédios, né? Então tem muita gente que trabalha em prédio, zelador, vigia noturno, auxiliar de limpeza, prestador de serviço. Então o sindicato deles é muito forte. Então a cada 2 anos se reúnem, fazem a convenção coletiva e sempre vão criando regras, né, para poder se adaptar à realidade de lá. Então se aplica Praia Grande, Mongaguá, um pouco de Santos, um pouco de São Vicente, mas é mais as áreas que são turísticas, né? Que chega final de semana, a cidade explode de pessoas que vêm de fora. Então eles têm umas regras bem rígidas, porque não dá para você, por exemplo, aplicar a CLT normal para mim, para você, Márcio, para uma região onde eles vivem quase que 100% do turismo. Entendeu? O que me chama a atenção, André, é assim, eu vou mudar uma regra que estava errada, aí eu mudo a regra. E aí, de repente, não, eu não vou mudar mais não, vamos discutir depois. Então quer dizer que a regra continua errada? Exato. Então a sua portaria é por quê? Você revocou a portaria por quê? Porque você está sem base, você está sem base política, porque você balançou, porque na verdade você fez, mas você devia ter consultado antes, porque você voltou atrás. Exato. Palavra de ministro voltando atrás, assinatura voltando atrás, portaria voltar atrás. Ah, mas tudo bem voltar atrás. Ok. Mas acho que o primeiro passo é que você tem que dar com certeza, para não voltar atrás. O que diz a notícia é que ele vai editar uma nova portaria para adequar, não é isso? Derrubou aquela. Não, tem uma hoje em vigor que foi a que ele derrubou, não é isso? Não, tem uma que foi publicada. Então, e agora que foi publicada que não vai estar em vigor mais. Então, mas ele disse que vai publicar uma nova. Isso mais para frente. Então, mas aí durante esse período como é que fica? Esse ato aí, como é que é? Uma nova portaria vai ser publicada nos próximos dias. Então, é isso que eu estou te falando. Ele vai criar uma nova regra. E na fala dele, ele quer prestigiar
os acordos coletivos. Ele quer Mas, André, dar poder assim, para o sindicato. Ele criou uma portaria, mandou lá e agora está revogando essa portaria. Não, pô, não é dele não. A portaria Não, ó. anterior não é dele não. Vamos lá, quer ver? A anterior é de 2021, não é Vamos lá, dele. vamos ver. O Ministério do Trabalho vai revogar a portaria 3.566, publicada na semana passada. Ah, desculpa. A 3665 foi publicada na semana passada. Semana passada, por isso que o Congresso se mobilizou, os deputados chegaram, vamos... Desculpa, tá. Eu não entendi isso, eu achei que a 3665 Era a regra de 2021. Não, foi da semana passada. Tô te falando. Gente, então foi de brincadeira. Ele fez uma portaria de brincadeira. Não deu certo. Foi um experimento. Não colou. Não é. Quando Não é assim, colou. não colou, entendeu? Não ficou legal. Não ficou Vamos fazer bom. outro. Ah, meu pai eterno. Vamos Mas lá. a gente tem que tomar atenção nisso. O sonho desse novo governo é voltar com a contribuição sindical obrigatória. Esse é o sonho deles, tá? Isso a gente não pode deixar. Isso tem que acabar. O trabalhador precisa ter a proteção social, precisa ter assessoria, mas o sindicato tem que ganhar esse trabalhador. Não obrigar o trabalhador a contribuir com ele. Porque muitos, a grande maioria, nunca utilizou um serviço de sindicato. Bom, vamos lá? Vamos à próxima matéria? Vamos estar falando aqui a respeito dos prisioneiros de 8 de janeiro. Que 8 de janeiro. Tem estado em voga durante essa semana e, lógico, após então ainda com o agravante da parte da morte de um deles no presídio da Papuda. Vamos às informações que vêm da Agência Senado. 10 horas mais 39 minutinhos. Olha só quem está na tela aí, né? Olha só nosso amigo Moraes, presidente do Supremo Tribunal Federal, na tela. Que maravilha. Vamos lá? Moraes manda soltar 4 réus pelo 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar na quarta-feira ontem 4 presos durante os atos golpistas de 8 de janeiro. Os acusados são réus na corte por terem denunciados pela Promotoria Geral da República, PGR. A decisão beneficia os réus Jairo de Oliveira Costa, Wellington Luiz Firmino, Thiago dos Santos Ferreira e Jaime Junques. Em troca da liberdade, os acusados deverão cumprir medidas cautelares diversas de prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de sair do país, suspensão de autorizações de porte de arma e de certificado de colecionador, atirador esportivo e caçador, entrega do passaporte e apresentação semanal à Justiça. Os envolvidos respondem pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deteriorização de patrimônio tombado. A decisão do ministro ocorre 2 dias após a morte de Cleriston Pereira da Cunha, que também foi preso pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Antes da morte, a defesa de Clerilson pediu liberdade a Moraes e citou parecer favorável da PGR, favorável à sua soltura. Segundo o defensor, o acusado teve sequelas de Covid-19 e tinha problemas cardíacos. Um laudo médico foi apresentado pelo defensor. André. Cara, olha, a gente já debateu algumas vezes a respeito dos atos do 8 de janeiro, quanto à legalidade, a forma, se houve abuso, se não houve abuso, a gente já discutiu sobre isso. O que eu fiquei triste essa semana foi com o ato, a notícia da morte, né, de um rapaz que inclusive já havia 3 pedidos de soltura porque ele tinha comorbidade, né, que ele tinha um risco muito grande de morrer e simplesmente foi ignorado pelo agente julgador. Não sei se não chegou nele, né, muito papel, ou fez ou estava ocupado recebendo uma condecoração. Nós noticiamos aqui para não passar em branco a manchete de que há 3 meses existem pedidos de soltura esperando análise por parte do STF. Então, que é o dito cujo, né? O ministro. E no mesmo dia que morreu, ele estava recebendo uma condecoração, né, do presidente e tal, né? Tudo bem, pode ter caído a agenda, sei lá, mas se há uma urgência no pedido, atende. Então, aí parece que pegou mal, né? Porque esse governo atual, ele é midiático pra caramba, mas não tá funcionando, meu amigo. Isso que é gostoso, eu adoro a internet, adoro mesmo. Que aí dá pra gente ver os 2 lados da história.
Não tá funcionando, pegou mal, aí agora vai e aceita a liberação de 4. Foram 4, né, que liberou, né? 4 réus liberados. Né? Mas eles foram que habeas corpus? Na verdade, havia uma solicitação, né? E aí ele atendeu a solicitação e liberou os 4. Mas a liberação é para responder o processo em casa? É isso? É em liberdade. Em liberdade, né? Em liberdade. Então. Vai usar a tornozeleira, toda essa situação vai responder em liberdade. Podia ter feito isso com o outro, né? Ele estaria em casa com a família, não teria acontecido o que aconteceu. A primeira vítima fatal, a primeira morte envolvida nessa questão. Nessa coisa toda aí que, né? E eu acho, cara, que esse processo não deveria ficar com ele, com esse ministro. Porque isso aí tem um cunho pessoal. Entendeu, Márcio? Virou pessoal. Talvez se fosse para um outro ministro, o outro ministro ele olhasse sob o ponto de vista jurídico, ponto de vista técnico. Entrou com um pedido, deixa eu ver. Não preenche os requisitos? Nego. Preencheu os requisitos? Defiro. Entendeu? É assim que a justiça tem que ser. O símbolo máximo da nossa justiça, que é aquela dama cega, é para que você não olhe quem é que está fazendo o pedido. Você olhe o pedido. E assim, entendeu? Ambos os lados, né? Exatamente. Chegou o pedido. Ela não tem um tapa-olho, ela é cega. Ela tem que ser cega, ela tem que analisar conforme chega para ela. Mas, como eu já disse várias vezes para você e disse aqui, o Poder Judiciário, para mim, ele só vai agora, né? O Poder Judiciário ele só vai até a segunda instância. Até ali é técnico, é prova. Passou disso, é político, infelizmente. Né? E o ministro Barroso teve uns dias desses, publicamente disse que o STF precisa reconquistar o coração e... Como é que ele falava? O coração e a alma da população brasileira. Precisa reconquistar. Meu amigo, é isso aí. Olha, essa questão que nós falamos do Juscelino, vai reconquistar para trocar todos vocês. Acho que o Barroso negou, na questão do Juscelino, de acordo com a folha, o Barroso negou acho que o pedido da Polícia Federal referente a alguns mandatos junto a Juscelino. Vamos levantar esse direito, vamos observar. A gente vai voltar a acreditar quando vocês todos, essa patotinha aí sair. Vai demorar, Márcio. Demorar porque é carga vitalícia, né? Quando vocês saírem e entrar um novo grupo, aí talvez a gente volte a acreditar na Suprema Corte. Eu entendi esses longos anos de que, na verdade, o governo representa a sociedade. O povo tem o governo que merece, que escolhe. 10 horas mais 45 minutos. E o ministro de Portos e Aeroportos vai estar na região, na Baixada Santista, em Santos, para a inauguração, né, de estacionamento para caminhões. Vamos às informações que vêm da Agência Senado. Agência Brasil. Informação. Vamos lá. Ministro de Portos e Aeroportos inaugura obra esperada há décadas no Porto de Santos. Aguardada há décadas pelos trabalhadores do Porto de Santos, em São Paulo, o ministro Silvio Costa Filho vai inaugurar nesta quinta-feira 2 novas áreas para estacionamento de caminhões à margem direita do porto. Ao todo, serão criadas 260 vagas para atender aos trabalhadores do local. A inauguração dos novos pontos de estacionamento ocorrerá a partir das 14h30 na Avenida Governador Mário Covas Júnior, 410, na Avenida Perimetral. Além desse empreendimento, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, cumprirá uma série de agendas de trabalho no estado, como a inauguração do novo berço de atracação para navios de granéis líquidos no Porto de Santos e a participação no Summit ANTAC 2023. Pouco tempo na cadeira, assumiu há pouco tempo e está inaugurando já. Então, semana retrasada ele estava conversando com um amigo, Walter, que ele é muito ligado à questão de porto aqui. Deixa eu ver se aqui. Ele tá aqui. Isso, ajusta o microfone aí, que você tá meio de ladinho. Isso, vira ele mais pra cá. É que eu tô olhando a câmera aqui do meu lado, porque você tá me incomodando. Vamos ajustar isso aqui ao vivo no ar aqui. Agora eu vou pedir o ajuste aqui no ar. Pronto, tá aí. Bom assim? Aí, melhorou, Maria Clara? Aí ficou bom? Aqui, ó. Aí, agora sim, agora você tá olhando pra câmera. Tá olhando pra mim? Olho no olho. Isso, olho no olho, assim, na verdade, como deve ser, como aqui na cidade de Cubatão a gente tem uma briga grande a respeito de caminhoneiro de estacionamento, né? Que tem um grupo que estaciona na Ilha Caraguatá, outro no Casqueiro, tem alguns que estacionam ali embaixo da Vila dos Pescadores, ali do viaduto. E também tem uma galera que fica aqui, que eles chamam de CEPEMA, além do pessoal lá na área industrial. Então a gente vê... Dá a caneca ali, por favor, André. Tira a caneca? Isso, aqui, dá a caneca aqui, por favor.
Tá aqui. Tá faltando água nessa caneca. Assim. Todo mundo vê a caneca, mas a gente tá ligado, estamos ligados 100%. Então a gente vê a notícia de que em Santos vão inaugurar um espaço para acomodar 260 veículos. É bacana, né? Porque a gente está cansado de ver o desenvolvimento lá e a gente só ficar com questionamento aqui. Viu, Márcio? Isso é uma discussão que a gente tem que fazer na cidade de Cubatão. Ah, vamos investir no porto, o porto tem que expandir, tem que aumentar a capacidade, vamos aumentar o calado, cavar mais para poder vir navios cada vez maior e tal. E Cubatão fica com o quê? A gente fica só com questionamento? Isso a gente precisa discutir. Tem uns amigos que são da causa caminhoneira, a gente troca muita ideia, e eles falam que a dificuldade, né, se criar certinho as rotas, eles não vão trafegar por dentro da cidade, eles trafegam por onde tiver as rotas. Só que o problema não é eles, o problema é você ter uma cidade vizinha que está expandindo, maravilhas, bastante investimento, coisa maravilhosa, e a gente fica só com o questionamento, com a fumaça, com o transtorno. A gente fica com a cidade travada, não vem nada pra gente. Então, parabéns para Santos, parabéns para os caminhoneiros que sejam da região, que consigam tirar proveito, sejam agraciados com esse espaço, né? É um pátio que eles fizeram? É o pátio ali né? na perimetral, o pátio que já vem sendo construído, a adaptação, porque os caminhões ficavam estacionados aí ao lago, aí foram para o local, aí tiveram que sair desse local e criou-se um lugar para que os caminhões que trafegam ali nas cidades, que ficam a serviço do porto, né, os fixos, não só os que vêm de fora, mas os que ficam a serviço do porto, possam ter onde estacionar para deixar os equipamentos. Então, isso é bom. 260... É caminhão pra caramba, bicho. 260 caminhões, pô. Porto é caminhão, indústria é caminhão. Tudo isso tem que ter transporte, né? E tá aí o ministro, há pouco tempo na parte, já inaugurando. Tá certo. Faz parte, né? Faz parte. Faz parte. É isso aí. 10 horas mais 49 minutos. Vamos para a próxima, Maria Clara. Vamos falar de mais alguma coisa agora? Vamos falar sobre a questão das decisões monocráticas. Olha, né? eu tava falando, não vou nem falar muito do STF, eu vou só falar, já disse. Que ontem o Senado aprovou, em primeira e segunda discussões, o projeto que trata sobre as questões das decisões monocráticas. Vamos às informações que vêm da agência Senado. Senado aprova a PEC que limita decisões individuais em tribunais. O Senado aprovou ontem a PEC 8 de 2021, que limita decisões monocráticas individuais do Supremo Tribunal Federal e outros tribunais superiores. O texto recebeu o apoio de 52 senadores, 3 a mais do que o necessário para a aprovação da PEC, enquanto 18 senadores foram contrários ao projeto. O placar se repetiu nos 2 turnos de votação. Durante o debate no plenário, parte dos senadores rechaçou a ideia de que a medida seria uma retaliação à Suprema Corte, enquanto outros apontavam que ela seria uma invasão indevida nas atribuições daquele poder. A proposta de emenda constitucional ainda será analisada pela Câmara dos Deputados. O que diz a PEC? Recesso do Judiciário. No caso de pedido formulado durante o recesso do Judiciário que implique a suspensão da eficácia de lei, será permitido conceder decisão monocrática em casos de grave urgência ou risco de dano irreparável, mas o tribunal deverá julgar esse caso em até 30 dias após a retomada dos trabalhos, sob pena de perda da eficácia da decisão. Criação de despesas. Processos do Supremo Tribunal Federal que peçam a suspensão de tramitação de proposições legislativas ou que possam afetar políticas públicas ou criar despesas para qualquer poder também ficarão submetidas a essas mesmas regras. Decisões cautelares. A PEC estabelece que, o quanto forem deferidas decisões cautelares, isto é, decisões tomadas por precaução, em ações que peçam declaração de inconstitucionalidade de lei, o mérito da ação deve ser julgado em até 6 meses. Depois desse prazo, ele passará a ter prioridade na pauta sobre os demais processos. Histórico. A PEC 8 de 2021, resgatada pelo texto aprovado pela CGC para a PEC 82 de 2019, também de Oriosvisto Guimarães, essa proposta acabou sendo rejeitada pelo plenário do Senado em setembro de 2019. Na justificação da nova proposta, Oriosvisto
apresenta números de que um estudo segundo o qual, entre 2012 e 2016, o STF teria tomado 883 decisões cautelares monocráticas, em média 80 decisões por ministro. O mesmo estudo indica que o julgamento final dessas decisões levou em média entre 2007 e 2016 2 anos. Esse grande número de decisões cautelares monocráticas, na visão do autor da PEC, acaba antecipando decisões finais e gerando relações de insegurança jurídica. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e no início de outubro, com parecer favorável de Esperidião Amin. A votação durou menos de 1 minuto na ocasião. As informações são da agência Senado. Eu só vou chamar a atenção porque começou em 2019. Então não é esse ano. A proposta 2019, baseada no 2019, foi reiterada em 2021. Ou seja, não é de agora. É a proposta que já está lá tramitando. Não começou agora. Olha aí os estudos, o que mostra. Então a gente tem que entender que não é uma retaliação. É uma situação a ser corrigida. Exato. Essa é a situação, muito bem. André. Márcio, muito bem colocado. Nós estamos falando de controle de constitucionalidade. Quem é jurista sabe, né? Quem teve operador do direito, estudo do direito, a gente aprende no primeiro ano sobre Constituição Federal e o controle de constitucionalidade. Nesse caso aí, quando você aprova uma lei em 2 turnos, nas 2 casas, né? O plenário é soberano, a gente parte da premissa que aquela matéria foi debatida pelas melhores pessoas, que passa pelas comissões e foi aprovada. Ainda assim, a gente tem que entender que algumas leis são assim absurdas, né? Então, por isso que elas passam pelo controle de constitucionalidade para ver se elas não vão contra alguma regra constitucional. Vai para o Supremo. Né? O Supremo, aqui no município, por exemplo, você faz aprova uma lei municipal, o juiz da comarca, dependendo da matéria, ele pode, através de uma decisão liminar, interromper a eficácia, e no Tribunal de Justiça realmente vai lá e confirma. E lá é a mesma coisa. O problema é que não dá para apenas um juiz decidir sobre uma matéria que foi aprovada por 513 deputados e mais 90 senadores, né? Acho que é 90 senadores. Sim. Então, por 600 pessoas, fomos debatidos, são 600 cabeças diferentes que representam o país todo, decidiu aquela lei, aí manda para um ministro do STF e ele simplesmente, monocraticamente, ele vai lá e decide. Não vale. Tudo bem. Se houver um grave, como você usou a expressão, um grave indício de dano, né? É isso. Presunção de, pode ser por uma questão... Um dano irreparável. Um dano irreparável, um prejuízo irreparável, uma situação real, que então... Não é real, uma situação que denote uma urgência tamanha que é necessária uma decisão monocrática. Exatamente, para poder só brecar. Sim. Aí eles criam um prazo de 6 meses para que as câmaras, né, que a gente chama de câmaras, são os grupos de votação dentro do STF, se debrucem sobre o tema, né? E falam, não, peraí, eu acho que o ministro tem razão. Ao ministro não assiste razão, né? A lei foi aprovada, tá certa. Ou você, de repente, declarar inconstitucional um artigo, né? Mediante provocação. Então, eu acho que esse tipo de matéria, infelizmente, para a grande população, não chega essa informação, eles não têm a mínima noção do que eu estou falando aqui, né? Por isso que isso aí acontece. Como você falou, eles estão discutindo desde 2019. É uma forma de uniformizar e trazer segurança jurídica. A mesma coisa, Márcio, com o processo de impeachment. Não tem uma regra definida, tá? Qualquer um pode ir lá, dar entrada lá, aí entra com impeachment, vai ficando tudo na gaveta do presidente da Câmara e ele pauta quando ele acha pertinente. E a gente não tem um regramento. Entendeu? Cada pedido de impeachment é de um jeito. Tanto que os 2 processos conhecidos desde a redemocratização do Brasil... Collor e Dilma. Exatamente. Você vai ver lá que são procedimentos completamente diferentes. Tramitaram assim, né? Uma coisa louca. Então, eu acho que
esse projeto de lei foi aprovado no Senado, vai para a Câmara, né? Vai para a Câmara agora. Para a Câmara. Eu espero que seja amplamente debatido e que não seja transformado em um Frankenstein, né? Porque quando vai para a Câmara, os caras começam a meter emenda, vira um Frankenstein. O espírito da lei de quando foi criado, ele acaba se deturpando todinho. A gente viu em vários projetos. Eu acho que ele vai para a Câmara, porque o trâmite aí para a Câmara, ele volta. Se qualquer alteração, volta para o Senado. Porque quando nasce na Câmara, vai para o Senado e qualquer alteração volta para a casa original. Isso, então eu volta digo que se puder acrescentar, né, alguma coisa que aperfeiçoe o texto, perfeito. Agora, não vamos colocar penduricalho, porque aí o pessoal já entra com a questão de retaliação, né? O Pacheco bem disse em declaração, né, que não é uma retaliação. Não se trata de retaliação ao STF. E outra coisa, o que eu falei agora, começou em 2019, não tem nada a ver com a presidência do STF. O governo atual. Não é, gente. Isso aí é questão jurídica. 2019, lá começou, 2021 foi retomado e agora está... Desde lá de trás, já viu-se a necessidade. Como você disse aí, decisões monocráticas levavam 2 anos para ser julgado pelo plenário. E aí já correu, isso, né? Porque assim, em 2 anos, a regra já tramitou. Se você tomou uma decisão correta, 2 anos você preservou. Se a sua decisão foi equivocada, 2 anos prejudicou. Você prejudicou. E ele diz que caramba, não é firma. Você já cria o entendimento jurídico. Entendeu? A insegurança jurídica. Bom, isto posto, vamos à próxima matéria então. Vamos falar agora sobre a mudança na cobrança de imposto sobre investimentos no exterior e offshores. Nós estamos falando, não na reforma tributária, nós estamos falando de imposto de renda. Vamos às informações que vêm da Agência Senado. Comissão aprova nova tributação para fundos de investimentos e offshores. A Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI, aprovou ontem a proposta do Executivo que muda o imposto de renda sobre fundos de investimentos e sobre a renda obtida no exterior por meio de offshores, a chamada taxação dos super ricos, a PR 4.173 de 2023. A votação estava prevista para terça-feira, de dia 21, mas foi adiada para ontem, quando o relator, senador Alessandro Vieira, apresentou seu complemento de voto. O texto agora segue para o plenário com pedido de urgência. Bom, passou pela comissão, agora vai para o plenário, primeira e segunda votação, pode ser votado hoje ou não, a questão da urgência, né? Lembrando que tem questão de vetos para ser analisados, tem toda uma situação que o Senado já conversou com os líderes semana, no início do ano, do mês, e estendeu para o dia 23, hoje. Vamos ver como é que fica essa situação, se a pauta, se os vetos entram agora na pauta ou não. Inclusive tem essa questão da desoneração da folha, marco temporal, tem um monte de coisa parada aí. E que, com certeza, se andar hoje, nós vamos ter muita matéria amanhã e semana que vem para ser debatida. Agora, essa questão, imposto de renda. Isso aí é complicado pra caramba, tá? Isso aí não é para nós meros mortais. Nós, meros mortais, a gente não sabe nem o que é uma offshore. Offshore. Olha que palavra bonita, uma offshore. Eu lembro aquelas lanchas offshore. Eu lembro da offshore, da trust, quando o Eduardo Cunha dizia, não, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é de uma trust que tá no meu nome. Lembra disso? Mas deputado, está no seu nome. Não, só tá no meu nome, mas esse dinheiro não é meu. Não é meu. Pera aí, o dinheiro é depositado no nome da trust, que trust em inglês acho que é verdadeiro, né? Trust é verdade. Não, trust. True que é verdadeiro. Né? True é verdade. Não, trust é outra coisa. Trust tá quase com trouxa. Trouxa, né? É trouxa. Não, o dinheiro era depositado em nome da trust. Tem que fazer esse biquinho aí quando fala trust? Tem que fazer. Tem, porque eu não sei pronunciar. É trust. Você deposita o dinheiro no nome da trust. É claro, socorre. Que está em nome do cara, mas o cara disse que não é meu. É como se tivesse um carro no meu nome. Não é meu. Tá no meu nome, mas não é meu. Ele declarou, ele assumiu publicamente que é um laranja. É isso? Acerola, pelo valor do negócio, é 1000 vezes laranja. É 1000 vezes. Então isso quando você fala em offshore, ai que bonito, né? Offshore. Offshore. São para investimentos externos, né? Sim. Tem muita gente que usa isso como artifício para esconder dinheiro.
Entendeu? Agora a tributação vem pelo imposto de renda, né? Agora, se isso passar na Câmara, já entra em Se passar na vigência. Câmara, você vai ter que declarar o imposto de renda offshore. O dinheiro, o investimento, o rendimento... Então, o rendimento lá você vai pagar imposto. Vai pagar imposto aqui. Entendeu? Isso que é uma espécie de paraíso fiscal, né? Elimina Mas não é para isso, nós né? meros mortais. Elimina isso. É que nem o plano de previdência, Márcio. Quem tem plano de previdência... O plano de previdência ele é isento de imposto de renda. Então tem muito grandão que mantém o dinheiro no plano de previdência, vai recebendo mensal, vai tendo rendimento e ele não é alcançado pela questão tributária. Todas essas possibilidades. Tá aí, certo. Bom, vamos falar agora sobre educação? Vamos falar sobre educação também? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix? E vai a plenário, né, o uso do Fundo Social em educação fora do limite de gastos. Essa é uma palavra que sempre complica e chama a atenção. Fora do limite de gastos. Cara, isso é complicado. Fora do limite de gastos. Fora do limite de gastos. É a mesma coisa que você pegar e falar para a pessoa, ó, você tem esse cartão aqui, o limite de gastos dele é X. Aí você fala, não, mas fora do limite de gastos, peraí, então vai estourar isso aqui, mas tudo bem. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar as informações que vêm da Agência Senado. Vai ao plenário o uso de fundo social em educação fora do limite de gastos. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ontem um projeto de lei complementar, o PLP 243 de 2023, que permite o uso de recursos do Fundo Social para custear despesas com o programa de incentivo e permanência de estudantes no ensino médio, sem que isso seja contado nos limites de gastos do governo federal previstos para este ano. O projeto do senador Humberto Costa recebeu o voto favorável do relator senador Randolfo Rodrigues e segue agora para a análise no plenário do Senado. A votação ficou empatada em 4 votos a favor e 4 contrários. O presidente da comissão, o senador Vanderlan Cardoso, desempatou a votação a favor do projeto. É o voto de Minerva, né? É o voto de Minerva, sai da comissão agora e foi para o plenário. É nessa que o presidente da comissão acaba votando, né? Quando o empate, o voto de Minerva é o dele, e aí ele desempatou favorável ao projeto, que vai agora para o Senado, para o plenário, para ser analisado. Não está aprovado ainda, vai ser analisado pelo Senado. E vamos ver qual a situação no Senado, qual a atmosfera senadista, para que o projeto possa ser analisado. André. Marcelo, eu fico preocupado quando vejo notícias deste governo federal atual em sempre furar teto. Isso é mais uma forma de furar o teto. Eu entendo que o limite de gastos na educação, como é previsto na Constituição, está em 25%, né? Dependendo de como você gerir esse valor, ele acaba sendo um limitador de investimentos, que é assim que eles declaram. Eu não posso investir mais em educação na minha cidade, porque eu só posso gastar 25% da nossa receita própria, né? Aquilo que eu arrecado de impostos, eu só posso gastar até 25%. Mas calma aí. Por exemplo, Cubatão tem um orçamento de 1 bilhão. 25% são 250 milhões, não é isso? 1 bilhão e 800 orçamento. Não, mas eu digo em receita própria, que entra. Tá? Aqui, quando você faz um orçamento, você tem que colocar o mobilizado, o imobilizado, o que previsão, tal. O valor mesmo, a gente chega em torno de 950 milhões. Da arrecadação própria. Que arrecada própria, mas, né? Dentro da educação vem o dinheiro que vem do governo federal também, né? Não, aí são outras receitas e tal, mas você acaba tendo que gastar dentro dos seus 25%. É mó barato. Então eu acho que é bastante dinheiro. O problema é que não é bem gerido. Agora você abre a possibilidade sob a justificativa de que a gente tem que investir mais em educação. Cara, vamos gastar pra caramba. Entendeu? Porque é um governo gastão, ele gosta de gastar. Vamos pegar tudo quanto é tipo de atividade e jogar na pasta da educação para poder justificar que aquele gasto é com educação. Manutenção, compra de material, transporte, alimentação, tudo que tu possa imaginar. Coloca na pasta da educação, acima da educação pode gastar acima do teto e vamos embora. Eu acho isso um erro. Tá? De repente, o que você poderia fazer é tirar dessa obrigatoriedade dos 25% os gastos com folha de pagamento. Só que dependendo do município, você quebra o teu orçamento. André, eu sou muito sincero em observar essa questão, porque quando eu digo que eu posso estourar o teto na questão da educação, o que eu quero dizer? Que eu tenho dentro daquele meu parâmetro lá de 300 milhões que eu vou gastar esse ano, eu posso estourar esse teto, eu posso gastar 350 milhões. Tudo bem. Ou na verdade eu posso estourar o teto meu
no todo. Ou seja, eu investi 50 milhões a mais numa área e só investi 250 na educação, mas eu preciso investir mais 50 para manter aquela minha base dos 25. Exato. Aí eu estouro o teto em 50. Sim. Então a preocupação é que precisa ficar claro para a gente se isso é realmente na educação. Olha, o teu orçamento da educação são 300 milhões. Você cumpriu os 300 milhões e você vai gastar mais 50 milhões na educação. Você está estourando o teto? Ou não, ou é o teto geral? Porque Não, é muito não. conta, é muito fácil. Daqui a pouco eu estou colocando na conta da educação muita coisa. Mas o que eu acabei de falar. É isso que Entendeu? Se você tirar os limites prudenciais, Márcio, que existe, entendeu? As pessoas não entendem. Existem distorções na lei, a gente sabe disso. Por exemplo, a gente não pode gastar mais do que 54% com folha de pagamento, eu digo do modo geral. 52,74 e já dá o gatilho. Já dá o gatilho start, já, então acho que o limite 54 máximo é 54. Aí tu fala, pô, mas 54% com folha de pagamento, meu amigo, metade daquilo que tu arrecada é para pagar funcionário. É que dependendo do tamanho do município com 4 mil, 5 mil habitantes, qual a folha de pagamento dele? Não aguenta. Então você tem que ter um limite prudencial. Não é em quantidade de pessoas, estamos falando em valor. Porque se você pegar, por exemplo, Campinas, que deve ter um orçamento de 4 bi, eu acho que é 4 bi lá. Pô, lá eles têm condições de pagar, de gastar 750 milhões só com folha de pagamento. Eles arrecadam 4 bi. Mas você vai ver o tamanho da metrópole. É outra realidade, é outra pegada. Então vamos colocar, um município com 4 mil habitantes, ele vai ter uma secretaria de saúde, que ele tem que ter. Exato. Ou a diretoria de saúde, ele vai ter que ter alguém na área da saúde, alguém na área da educação, alguém na área do serviço pessoal. Social, vai ter que ter um social. Na área social, 4. Ele vai ter que ter, no mínimo, vai ter que ter uma Câmara. A Câmara depende quer dizer... Você tem que ter um departamento jurídico, departamento de gestão. Então, existe uma estrutura mínima que você tem que ter. Mas você tem que saber gerir legal. Agora você abre, né? Vamos deixar a meta aberta, né? Vamos deixar uma meta aberta. Aí, quando a gente bater essa meta, a gente dobra ela. Você quebra o orçamento. Você quebra. Tem que ter os limites para que o administrador entre lá e entenda. Ah, mas eu preciso então aumentar o valor que eu invisto em educação. Hoje eu só consigo investir 300 milhões. Só consigo, né? Tô sendo humilde, né? Eu consigo investir 300 milhões, mas na verdade eu precisaria investir 350, 400. Como é que eu faço isso sem estourar o teto? Eu aumento a minha arrecadação. Vou buscar novos recursos. Eu reduzo meus custos, minhas despesas, eu corto gordura, enxugo a máquina. Não, mas ainda assim você não é cortando despesa. É isso que a maioria da pessoa não entende. Não é cortar despesa, você só pode gastar aquilo com relação ao teu orçamento. Eu tenho uma... Não, mas o mínimo é 25. Você não tem nenhuma lei que impeça que você gaste mais. Exatamente, Márcio. Perfeito. Então, se eu quiser gastar 500, eu vou gastar. Não estou impedido. Eu sou obrigado a investir 25. Agora eu não tenho 50 milhões para tirar do orçamento. Não, ajusta. Corta uma gordura aí, tira uma festa que você vai fazer, elimina algo aqui, prioriza algo ali, investe aqui, aquelas viagens que não são necessárias. Aí você vai enxugar o teu orçamento e vai investir. Porque, Márcio, você vê, eu estou preocupado em investir mais em educação. É isso que eu estou preocupado. Sim. Eles querem deixar aberto. Aí o que o cara faz? Peraí, a gente pode estourar o teto da educação? Pode. Então joga tudo para a educação. Lembrando e vai maquiando o orçamento. Despesa, empenho, tem todo um trâmite aí que tem que ser analisado. Nem tudo você pode jogar para a educação, entendeu? Isso tem que ser muito bem organizado. Eu acredito, talvez 25% em educação não seja muito, tá? O mínimo. Porque aí você prova que está investindo em educação. A lei tem um Se você tirar isso aí, meu amigo, vamos pegar esse dinheiro e jogar para outra coisa. Tem um adendo na lei até eu agradeço Marilene Monte Real que no bate-papo ela demonstrou isso na lei. A lei diz o seguinte, que você é obrigado a investir a educação em área tal e em área tal. Se você tiver excelência nessas áreas, você pode investir em outras dentro da educação. Você pode dar isso, você pode fazer aquilo. Se você tiver em excelência naquilo que a lei te obriga, você pode investir em outras coisas. Você pode. Mas você tem que estar em excelência. Agora,
excelência é difícil, não é para qualquer um. Não é para qualquer um, não. 11 horas mais 12 minutos e vamos falar agora a respeito de pensão para os filhos, né, das pessoas que foram vítimas por Covid-19. Brasil do penduricalho e do privilégio. Entendeu? Vamos acompanhar agora essa situação que está tramitando no Senado e vamos acompanhar agora essa matéria que vem do Senado e fala sobre essa questão dos filhos menores para vítimas do Covid-19. Pensão para filhos menores de mortos por Covid-19 avança. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou ontem um projeto de lei que cria pensão especial para crianças e adolescentes com pais ou responsáveis mortos em decorrência da pandemia do Covid-19. A PL 2291 de 2021, do senador Humberto Costa, recebeu relatório favorável da senadora Tereza Leitão e segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Segundo o texto, o valor fixado é de R$ 1.500 por criança ou adolescente que tenha seus responsáveis mortos em decorrência do Covid-19, sendo o fato devidamente atestado por um profissional médico competente. Entre os requisitos para o recebimento do valor está a exigência de que a família possua renda bruta mensal igual ou inferior a 2 salários mínimos e que nenhum pai ou responsável esteja afiliado a um regime social de previdência. Humberto afirma que o objeto do projeto é diminuir os impactos da pandemia, argumentando que os órfãos não contam com o necessário apoio do governo. Para Tereza, o país se encontra em dívida com a população devido ao grande número de mortos e órfãos deixados pela pandemia e ao insuficiente combate à doença. A senadora ressaltou que, em dezembro de 2022, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, estimou que cerca de 40 mil o total de crianças e adolescentes que perderam a mãe para a doença. As informações são da agência Senado. Bom, é delicado o tema. É delicado, porque assim, trata da pensão por morte originada pelo Covid-19. Covid-19, essa questão, as pessoas morreram por Covid-19. 2021, 2022, né? 2020, não, 20, 21 e 22. 20, 21 e 22. Bom, nós e estamos ainda tem gente, tá? A doença não foi embora, não. 2023, que está com ela. Não é devido à pandemia, é devido à doença. Então significa que pessoas crianças que se tornaram órfãos devido aos pais ou responsáveis morreram por pandemia nos dias vigentes também vão receber esse auxílio. É claro que é necessário um auxílio, é claro que é necessário um atendimento. Agora a minha pergunta é, essas crianças como estão ainda? Essa lei não foi aprovada. E como estão essas crianças? E como estão esses órfãos? De que forma estão sobrevivendo? Se um país é tão lento nessa situação, nós estamos aqui em 2023 falando da questão de órfãos em 2020. Exatamente, Márcio. Então, como é que está isso? De que forma essas crianças estão sobrevivendo? De que forma esses adolescentes estão sobrevivendo? Os pais que trabalhavam, que contribuíam com o INSS, a pensão já vem. A pessoa já recebe essa pensão. Agora, aqueles milhões de brasileiros que estavam fora do sistema, que acabaram sendo vítimas e que eram pais, que eram mães, que eram responsáveis, que não fazem parte do sistema, como estão essas crianças? Como estão essas famílias? Somente agora que nós estamos pensando nisso, é o que dá a entender essa matéria, é o que dá a entender essa ação. Mas, senhor, olha, cara, quando eu vejo esse tipo de atitude, né, de iniciativa, eu fico muito preocupado, cara, de verdade. Porque isso aí é mais uma medida populista, tá? Vamos ser sinceros. Muitos criticam a pensão da filha do militar. Tem muita gente que critica, né? Não, nunca trabalhou. Só porque o cara é militar. O Brasil não entra em guerra há 300 anos. Ignorante, militar não é só exército, aeronáutica e marinha. É o policial militar e o bombeiro. Tá? Então, da mesma forma que a gente critica que isso seja um benefício criado para a filha de uma categoria que nós não gostamos, como é que você vai permitir criar um privilégio, né, um benefício para crianças, filhas que se tornaram órfãos de pessoas que morreram de uma doença que o mundo inteiro sofreu, tá? Isso não foi algo previsto, tá? Isso aconteceu, foi algo que a gente jamais vai esquecer.
E você criar esse tipo de benefício, ainda num valor um pouquinho puxado, né? Por R$ 1.500 professor. é mais do que um salário mínimo, cara. Aí, André, Olha que medida aí eu chamo a populista. atenção para aquele trabalhador que está saindo de casa, está saindo trabalhando para casa e é morto, um assalto e isso. Exatamente. E deixa a família órfãos. Ele não tem direito. Lembra que a pensão é reduzida, tem uma lei que reduz a pensão Sim. para a viúva e para os filhos? Sim. Não é o total do Sim, foi do a última contribuinte? reforma de 2019 que fez isso. Quer dizer, os filhos, a viúva vai receber menos. Quer dizer, o sujeito trabalhou a vida inteira, contribuiu a vida inteira, e aí ele falta por uma questão de segurança, ele é assaltado, ele é morto, aqui não colocando uma situação hipotética, mas que acontece, né? Sim. Ele é morto, e aí a família vai para o benefício diante do que ele contribuía. Gente, e é isso? Márcio, Não deixa de ser um órfão? Márcio, a gente não pode cair no mesmo problema que aconteceu com a Argentina, gente. Eu queria fazer só um pequeno adendo, traçar um parâmetro para ver se as pessoas entendem. A Argentina, ela está passando por uma situação muito difícil por causa das políticas públicas populistas que foram criadas nos últimos 20, 30 anos. Me parece que querem dar a entender de que a culpa do Covid foi do governo. Exato, Márcio, exato. E que o governo tem que entender que... A culpa não foi do governo A ou B. Aconteceu, gente. É algo... Crianças órfãos têm que ser cuidadas como? Todas as crianças. Todos os brasileiros ficaram órfãos. Não é essa a questão. E aí me pergunto, elas estão sendo criadas como agora? Qual a situação delas agora? Você imagina, Márcio, o cara que é trabalhador, que está inscrito no regime de previdência, que você mencionou aí, né? Ou seja, ele contribui para a previdência, para quando ele chegar a alcançar a sua idade, ele tem a aposentadoria e, se Deus o livre, ele faltar, deixar uma pensão para sua esposa. O cara tem que trabalhar todo dia para deixar isso. Se ele ficar órfão, ele não recebe. Ou se ele vai receber menos do que o outro, dependendo do salário que ele tem. Quer dizer, qual é a situação? Cara, qual é o peso e a medida? Não é assim que se repara, que vão dizer que isso é reparação, né? Reparação de um dano do passado. Não é assim. Se repara com política pública verdadeira. Porque incluir as pessoas no mercado de trabalho. Quando alguém vem a falecer no hospital por falta de recurso, a responsabilidade é do governo. Sim. Quando alguém é vítima de violência, vem a falecer, a responsabilidade é do governo. Exato. Quando alguém acaba sendo uma pessoa é morta por feminicídio, a responsabilidade é do governo. Porque em algum momento ele deixou de atuar como deveria. Isso. Então tudo a gente vai entender que tem responsabilidade do governo. Márcio, eu citei a questão da Argentina porque é o seguinte, a Argentina é um país que tem vários projetos sociais, vários... Bolsas Famílias, né? Vale isso, vale aquilo, papapá. E você vai criando uma estrutura na sociedade onde o governo tem que entregar tudo, certo? Você cria, infelizmente, uma população que acha que tudo tem que ser dado. Eu tenho vale isso, vale gás, vale transporte, vale alimentação, eu tenho um bolso daquilo e tenho uma pensão. Você soma esses valores, a pessoa cria dentro da cabeça dela que não precisa trabalhar. Isso é um erro, cara. Tá? Por que a Argentina está com um problema financeiro? Porque ela criou várias políticas públicas que fizeram com que as pessoas confiassem 100% no governo e o governo não consegue fazer a economia girar. André, uma coisa que me veio aqui à mente agora, a gente falando dessa questão, é discricionário do Senado criar a despesa? Não. Mas essa PEC não cria uma despesa? Não, mas aí tem que ser aprovado, né? Mas o plenário pode aprovar uma despesa para o executivo? Então. Me veio isso aqui à mente agora, então. Não sei se tem... Mas nesse governo pode tudo, Márcio. Esse governo, qualquer coisa lá, eles passam. Não sei como é que funciona. Posso vai estar dar falando voto? besteira aqui. É assim Posso estar mesmo. falando besteira aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, com esse monte de medidas, o país chegou a uma inflação de 142%. E agora acabou de eleger um cara que todo mundo tinha um sarro, né? Dizendo que o Milei se consulta com o cachorro dele que morreu. Porque a população está cansada, cara, dessas políticas públicas midiáticas que não funcionam. Os caras querem aplicar políticas públicas, mas eles não gostam de trabalhar. Eu nunca vi o cara que quer decidir sobre Ministério do Trabalho, não gosta de trabalhar. Amigos, não dá, filhão. O Brasil, quando teve aquela troca de moedas, Márcio, que a gente tinha cruzeiro, cruzado novo, nós chegamos a ter remarcação de preços
3 vezes ao dia, você viveu isso? Sim. Você ia no mercado de manhã, era um horário? Arruma uma maquininha daquela para deixar aqui para mostrar pro pessoal. É mesmo, né? Podia comprar uma dela para deixar aqui, né? Aqui. O pessoal vê o que era. Comprar na Argentina. Naquele ponto louco que o Brasil estava completamente no fundo do poço, nós chegamos a 86% de inflação. A Argentina está em 142, meu irmão. Tem noção do que está lá? Gente, você sabe o que é você não conseguir manter o preço do combustível por uma semana? Por uma semana você porque não consegue... você comprou o combustível para vender, aí quando você vai colocar lá, o preço já é outro. Márcio, o preço já é outro. Os produtos... O preço já é outro. Ninguém consegue trabalhar. Ninguém consegue trabalhar. Você cria uma ansiedade na população que se eu não comprar o arroz e feijão hoje, amanhã talvez eu não tenha dinheiro para comprar ele. Então não é assim que se resolve. Gatilho? Toda vez que aumenta, o salário ele era feito a sua reparação, a sua recomposição, o seu, nem reajuste, na verdade ele tinha perda salarial. Você tem uma inflação de 80%, você vai ter uma inflação de 50%, você lembra uma coisa, você ganha 1.000 e você gasta 500. Quando você for gastar 500, você vai ter que gastar 750. Isso, então existiam gatilhos salariais. Ou seja, quando a inflação disparava, o gatilho acionava e automaticamente aumentava o salário. Aí você imagina para o empresário, eu tenho que aumentar o preço, porque eu tenho que aumentar o salário, porque o preço da compra... Por isso que os preços explodiram. Então, a gente está criando uma rede de diversos penduricalhos, tá? Sem contraprestação. Eu sempre disse que o Bolsa Família ele tem que ser dado, mas deveria ser descontado um valor para a Previdência. Tá? Que a pessoa vai passar a vida inteira dela todinha, a vida inteira, cara, recebendo esse valor. Infelizmente, porque a nossa ideia é pegar a pessoa que está numa dificuldade, você dá um benefício para ela, para que durante um período ela possa respirar, tomar fôlego e seja reinserida no mercado de trabalho. Mas o que esse governo faz não é isso, tá? O governo vende, não, toma uma aqui, toma uma ali, toma uma aqui. A pessoa vai somando. Na minha casa eu tenho 6, cada um recebe 600. Opa, dá pra gente viver. Antes que alguém possa entender que nós somos contra a pensão para as pessoas, exatamente. Eu não sou contra para a pensão. A pensão tem que ser dada. Tem que ser dada, mas a forma como está fazendo. A forma como você dá a pensão, eu observo. E se vai criar essa pensão agora, como é que estão essas crianças, esses órfãos? Só agora que eles estão merecendo atenção? Por que o governo já observou? Eles não estão recebendo dos pais, eles não estão recebendo uma pensão oriunda já do sistema que já funciona? E se duvidar, vão querer pagar retroativo, tá? Vão querer pagar retroativo. Aí dinheiro para fazer investimento para gerar emprego não tem, mas para poder distribuir por aí tem. Bom. Esse é o governo. Mais uma vez, parabéns aos envolvidos. 11 horas mais 25 minutos, estamos chegando ao finalzinho aqui, tem matéria no TPC, a gente vai conseguir tem bastante fazer coisa legal. O que você tem lá? Dá para ver aí? Então, uma matéria legal aqui para Cubatão é a respeito da mudança ali, das passagens de nível do trem, no lado ali do Jardim 31 de Março, né? Eu já tinha publicado uma matéria passada mostrando o projeto que eles pretendem, que é fechando a Miguel Couto, fechando a Rua Paraíba e desviando o trânsito todo para Henry Borden, que é onde vai ser feito um viaduto grande. Mas as pessoas, os moradores que moram na Rua Paraíba... Jardim São Manuel. Não, na Rua Paraíba, São que Manuel, é no... É 31 de Março com Costa Muniz, aquele trechinho ali. Ah, Costa Muniz? Ali é Costa Muniz. Costa Muniz. Costa Muniz, que entra ali da... É que ali pega 31 de Março, Vila Manuel da Nóbrega. Isso, Conjunto Manuel da Nóbrega. Um pouco do Costa Muniz e um trecho da Vila Nova. Perfeito. Né, que é onde o pessoal passa ali naquela linha do trem. E eles alegam que quando tem feriado prolongado, ali se torna uma única saída. Entendeu? Uma alternativa de saída. Porque você pegou a Padre Manuel, você tá parado, porque os caras estão todo mundo subindo, né? Você tá parado. Quando chega ali no perto do Costa Muniz, você dá aquela quebradinha pra direita e consegue adentrar a cidade. É uma alternativa uma rota alternativa. É uma rota alternativa. Principalmente do Vale Verde, né? Não, o Vale Verde também é uma outra alternativa. Eu digo uma alternativa pra cidade, sair pra ali. O Vale Verde é uma boa, ou na Vila Esperança ou ali. Isso, porque senão o cara tem que ir até o final. Pegar o nosso rodonel aqui, eu chamo de rodonel, nosso rodonel Cubatões. Até você chegar ali para conseguir sair do trânsito. Então o pessoal reclamou, aí parece que aconteceu uma reunião, teve uma reunião dia 7 de outubro,
com o representante da prefeitura e o pessoal da Rumo não apareceu, mas foi apresentado o projeto. Eu coloquei na matéria passada. E agora eles conseguiram uma reunião fechada, né? Acho que foi no gabinete, e apresentaram algumas soluções para a Rua Paraíba, que é você suspender a linha do trem e passar por baixo. Perfeito. Tá? Mas eu não coloquei na matéria isso porque eu não consegui ver o projeto. Agora, por que não faz essa elevação no todo? Tanto na Paraíba, quanto na Miguel Couto, quanto... Eu não entendo. Por que não eleva o trilho em vez de... Ele todo, né? Já que você vai elevar, leva todo. Eu acho que sairia até mais barato do que na construir vida o dos viaduto, né? pescadores, eu não entendo. É muito melhor. Na Vila... também. Porque foi feita uma duplicação de um viaduto aqui, na Avenida 9 de Abril. É que se você tão rápida. Ninguém percebeu que estão aumentando as linhas de trem. Não é só mais uma. Vai para 3 agora. Sim, porque há toda Né? uma condição positiva. É né? uma questão positiva, Porque nacional, ali- desenvolvimento. E assim, tem uma área que é a área de recuo que as empresas têm que elas vão utilizar. Exatamente. Tá? Então essa é uma... é reservada para isso. Que não, dentro daquele, se acho que é 25 metros para cá, 25 metros para lá, alguma coisa assim, eles têm toda a garantia de utilização dessa área. Tem lá, né? Do meio da bitola para as duas partes. Né? Tem um nome técnico que me fugiu a memória agora. Então a gente fez uma matéria sobre isso, Márcio, e tem mais matérias boas. Tem 2 matérias de história de Cubatão que, curiosamente, fala sobre linha de trem. Que era a linha de trem antiga que ia para Pilões, que passava aí na Martins Fontes. Bananeiros, a Avenida Banana. Isso, e a outra linha que ligava e levava para a usina Henry Borden. Então tem 2 matérias bacanas lá sobre ferrovia, tá? Tanto Pilões quanto o Henry Borden. Essas 2 matérias são frutos daquela parceria que eu fiz com o portal Novo Milênio. Alô, Pimentel, um abraço. Pimentel, eu mando sempre para ele a matéria que eu tô pegando o conteúdo dele e meio que atualizando a questão do layout. Eu não altero nada, eu falo para ele, ó, não faço nenhuma alteração, a matéria é sua, inclusive os links eu testo. Encontrei até 2 links lá que não tá funcionando, já avisei ele, e eu só fiz 2 acréscimos, 2 inserções, que eu peguei uma imagem antiga e peguei uma nova do Google Earth, né, e coloquei um do lado do outro, só para o pessoal se situar. Ver o tempo que passou. Ver o tempo de mudança, porque as imagens que ele tem são antes da construção da Anchieta. E agora você vê a Anchieta e dá pra ver o que mudou o traçado, né? Sim. Então só acrescentei essas 2 fotos. Tá muito legal, fala sobre linha do trem, o traçado, o que era, por que foi construído, tá? Antigo costume. Isso, para onde levava, fala também das intersecções que ia para Fabril, né? Então tá muito legal, para quem gosta de história, acessa lá que tem essas 2 matérias que a gente soltou. Tem também uma matéria de saúde sobre polineurismo. Peraí, deixa eu ver. Trabalhou, hein? Polineuropatia. Polineuropatia. E quem escreve é o Dr. Luiz Felipe da Guarda, né? Um amigo de infância, mas é um profissional muito competente. Ele sempre vai mandando essas matérias. Tá legal lá, tá? Tem a ver com... Bacana. Com coisa e mostra quais são as deficiências, quais são os sintomas, como trabalhar isso. Também tem uma outra matéria sobre pulmão, cara. Como é que funciona o teu pulmão. E nessa semana que o bicho pegou... Lá ele ensina o lado direito, o lado esquerdo, e tem lobos que eles chamam, né? Que são coisas. Tá muito legal mesmo. Dá uma conferida lá. tpcnoticias.com. Acessa lá. tpc.com, né? E também tem mais 3 matérias lá que vocês vão gostar. Uma é sobre um dos libertadores da América, Antônio José de Sucre, que poucas pessoas conhecem ele. Tá? Ele foi um dos libertadores da América junto com Simão Bolívar, Dom Pedro, O'Higgins, San Martín, né? Porque quando a Espanha tomava conta aqui da nossa América do Sul. Então cada país acabou se organizando e eles foram expulsando os espanhóis. Com a ajuda de Napoleão Bonaparte, que quando Napoleão invadiu lá, tomou conta de tudo, enfraqueceu a coroa, o pessoal aqui aproveitou e falou, ó... Separa aqui, senão ele vai ser dono daqui também. É nós, agora, vamos bater na Espanha. Santana. Então eu escrevi sobre ele, que é um dos libertadores da América. A história é muito legal, bacana, assiste lá. E também fiz uma matéria sobre primo de segundo grau, que não existe.
Você tinha feito alguma Eu coisa? já tinha feito um vídeo, não, tá muito bem legal, e agora eu fiz ele inscrito. Acessa lá pra você entender que... Você já vai provocar muito desentendimento familiar. Tu nem primo meu Não existe primo de segundo grau, gente. Não existe. Eu posso provar isso. O primo é quarto grau. Ele não deixa de ser primo, é quarto grau. E explica isso direitinho lá. Como é que é o cara? Não é teu primo de segundo grau. Não é meu primo, vai chegar no final do ano, eu tenho que ficar nem conversar com ele. Exatamente. Então... O filho da tua tia, ele é teu primo, mas em quarto grau. O filho da tua tia, do teu tio, ele não é teu primo? É meu primo. Mas ele não é segundo grau. Não é segundo grau, é quarto grau. Não, peraí. Peraí. Meu pai tem irmãos. Os filhos dos irmãos do meu pai são meus primos. São teus primos. Primos em primeiro grau? Não. Em quarto grau? Quarto grau. E os filhos dos meus primos? Vai para quinto grau. Vai para quinto grau. Isso. Então não é primeiro grau, é quarto grau? Primeiro grau, é que assim, a contagem de graus é por geração, Márcio. Por geração. Então, o meu parente de primeiro grau é o meu pai e o meu filho. Eles são primeiro grau. Meu neto é primeiro grau. Não, o teu neto já é segundo grau. É que existem duas linhas, né? Você conta em linha reta ou linha transversal. Isso tem afeta alguma coisa em herança, André? Afeta porque existe uma ordem de sucessão. Quem herda na frente de quem? Afeta. Por isso que é importante você entender os graus. Então, vamos supor, quando um tio falece... Então, aí você tem que ir até filhos... Você vai até o parente em comum, que é aí que você começa a contar os graus. Então, vamos lá. Digamos que eu sou um tio solteirão, não tenho filhos. Aí eu deixei... A lei pergunta, tem descendentes? Não tem. Descendentes, tem filhos? Não. Ascendentes, quem são? São os meus irmãos, meus pais ou irmãos? Não, ascendentes é o pai. E os irmãos o que são? São colaterais. Primeiro grau? Não, eles também são segundo grau. São segundo grau. Porque assim, no vídeo mostra direitinho. Eu com relação ao meu pai, porque você tem linha reta, ascendente... Conexão direta, ascendente. É, ascendente ou descendente. Mas é uma linha reta. Certo. Então, em linha reta, eu pro meu pai, 1 grau. Eu pro meu avô, 2 graus. Bisavô, 3 graus. 4. Vai embora. Assim, subsequentemente... E pra baixo uma coisa, meu filho e tal. Quando eu vou para o meu irmão é diferente. Eu pro meu pai é 1 grau. Para mim chegar no meu irmão, eu desço 1 grau. Então, ou seja, 1 grau pro meu pai e 1 grau pro meu irmão, segundo grau. Segundo grau. O meu irmão é meu parente de segundo grau. Não existe uma relação lateral, existe uma relação de vínculo porque parental. Você tem que ir buscar o teu ascendente comum. Qual é o comum aos dois, ele fica no segundo grau. Exatamente. Quando tu chega no teu primo, aí o que você faz? Você pro meu pai, que vai pro meu avô, que vai pro tio dele, pro filho dele que desce. Aí é 1, 2, 3, 4. Tá certo, aí tá entendi. Então entendi. Caramba! Perfeito. É isso aí. Então tá aí, ó. 4 graus. 4 graus. Aí você vai ver lá que a gente explica o sobrinho neto, o tio avô, entendeu? O que é o sobrinho neto? O sobrinho neto, cara, ele é filho do teu primo. É filho do meu primo? Em relação a alguém lá em cima. Tá, e agora o filho do meu irmão? Não, o neto do meu irmão. O neto do teu irmão é teu sobrinho neto. Meu sobrinho teu neto também. Só vai dividir. O título se dá sobrinho neto, ele pode ser em 4º ou 5º grau, é isso? É, o sobrinho neto. É que deve ser 5º grau, né? Não, ele também é 4º grau. É o 4º grau? É que você tem que fazer a contagem. Vai pro meu pai primeiro, desce pro meu irmão segundo, desce pro meu sobrinho terceiro, desce pro meu sobrinho neto 4º grau. 4º grau, exatamente. Viu? Dá pra. É matemática. Lá a gente fez um gráficozinho, é bacana, é facinho de contagem. Gente, isso não é pra colocar nada pra valer no dias agora nas festas de final de ano, peraí. Não, tu nem... Não, você só sai fora, meu irmão, né? Só falo com parente de segundo grau. De primeiro e segundo. Vou fazer uma festa lá em casa de Natal, só vou convidar parente de segundo grau. Só vai, irmão. O filho do meu irmão não pode ir. Festa, Sobrinho sai fora, hein? Porque geralmente o pessoal fala do traje, né? Agora vai falar o parentesco. Parentesco. Que grau você é? Não, você não pode entrar. Não pode entrar. 11 horas e 36 minutos, André. Chegando ao finalzinho. É legal essa matéria, essa lá é bacana. Valeu a pena, essa eu gostei. É legal, essa também é bem legal mesmo. Eu recomendo porque afeta o dia a dia. E do ponto de vista jurídico, já tem pensou? Uma diferença grande. Meu amigo em primeiro grau, em segundo grau, em terceiro grau. Eu falo até se o cunhado é parente, entendeu? Ele é parente por afinidade. Vamos levar isso para as amizades, amigo em primeiro grau, em segundo grau. A tua mulher, por exemplo, não é tua parente. Você sabia disso? Mulher não é parente.
É que bacana. E cunhado também não é parente? Também não é parente. Eles são ligados a você por um vínculo de afinidade. Jurídico também. Jurídico. Jurídico também. Aí tem vínculo afinidade com sanguíneo, né? Sim. Ou por afinidade mesmo, que aí entra o cunhado, o genro, o sogro. Você não tem uma ligação direta com ele por uma sangue. condição consanguínea, por uma questão hereditária. É afinidade. É A afinidade. tua esposa também, ela não tem teu sangue. Mas Com exceção de alguns países que admitem casamento, né, de família, né? Então, aí é outra história. outra história. Lá sim a mulher é parente de segundo grau, porque Segundo casa grau. com a irmã. 11 horas mais 37. André, chegaram no finalzinho. Mais uma vez, obrigado, Márcio, por essa quinta-feira, tá bom? Desejar a todos vocês uma ótima semana, um ótimo final de semana. Amanhã é sextou. Quem é o convidado de amanhã aqui? Amanhã é André Santos. André Santos. André, um abraço pra você, meu amigo. Vanessa Mesquita. E Vanessa Mesquita. Um abraço pra vocês dois. Que sextou pra vocês, né? Porque vocês fazem da sexta. E pra você que tá em casa, só tenho a agradecer a sua audiência, a sua paciência, ao seu tempo de ouvir o que nós temos a dizer. Tá bom? Não são opiniões próprias, são apenas comentários. A gente sempre toma muito cuidado, né? Que a nossa mídia hoje é essa. Você não vê mais notícia, você vê opinião própria. Isso é ruim, né? Então, eu gosto da notícia seca. Aí, comentário, a gente faz um comentário para acrescentar aquilo. Observar algumas nuances. Entendeu? E no momento que for, não, uma opinião minha, como muitos usam na expressão, né? Eu particularmente. Eu não gosto disso, eu acho que ou é eu ou é particularmente. Não existe eu particularmente. Particularmente eu penso da seguinte forma, já sou eu. Mas tem gente que fala, eu, vírgula, particularmente, vírgula, penso da seguinte forma. Eu acho que é muito egocentrismo. Não, então é pra reafirmar, ó. Eu tô dizendo Eu tô dizendo, eu particularmente penso. Não, particularmente penso da seguinte forma e acabou. Tá certo? Então, gente, muito obrigado. Obrigado, Maria Clara, por nos permitir estar aqui. E você, Márcio, mais uma vez. E até semana que vem. 11h38, agradecendo a André Lima, agradecendo a Maria Clara, agradecendo sempre a sua audiência. Daqui a pouquinho os drops estão à disposição no canal da Virtual, rv1.com.br, como também nas redes sociais, tanto Facebook quanto YouTube, Instagram também, né, Maria Clara? Algumas coisas no Instagram. Acompanhe, compartilhe, comente, é sempre muito salutar. Volto a dizer sempre, todos os comentários são bem-vindos, desde que respeitem a todos aqueles que participam do programa, deem a sua opinião, podem discordar, podem concordar, fiquem à vontade. Dentro do respeito, dentro da ordem, dentro da educação, que eu acredito que todos recebem de berço. E aí nós vamos estar ali sempre com o melhor, recebendo da melhor forma possível os comentários. E é para isso. Esse é o espaço democrático. Lembrando que o radiovirtual.com.br com 2 L's continua em vigência. Funciona, é o mesmo. E você pode usar de uma forma mais rápida rv1.com.br. Agradecendo a audiência. Amanhã tem intervalo, né, Maria Clara? Amanhã tem intervalo. Um dos sucessos do intervalo tem sido o Mega Tubarão, né? Que já está alcançando cada vez mais. O 2 tem aquecido cada vez mais o acesso na internet. E parabéns para a Maria Clara, parabéns para o intervalo. E que sejam sempre bem-vindos, né, a todas as ações e todas as informações nesse complexo mundo virtualístico nosso, que na verdade virtual não tem nada, é o mundo real. 11h40, fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.